Boa noite. Parlamento Regional hoje com os deputados Savino Correia, do PSD, Teófilo Cunha, do CDS, Maximiano Martins, do PS e Rui Almeida, do PAN. Hoje vamos falar da Comissão de Inquérito à Gestão da Saúde na região, uma comissão marcada pela polémica entre o CDS e o PSD, da avaliação do primeiro ano do plano de ajustamento e também do relatório da execução orçamental relativo ao mês de fevereiro deste ano. Ainda um olhar sobre a atualidade política, nomeadamente a nível nacional, com o Governo da República alvo de contestação praticamente de todos os quadrantes políticos. Como é hábito neste programa, antes de avançarmos para o debate, vamos dar um primeiro minuto inicial a cada deputado, precisamente para escolherem um tema livre, para se pronunciarem sobre o tema que escolheram. E Teófilo Cunha também, o tema que escolheu para arranque deste programa. Muito boa noite, antes de mais. Obrigado pelo convite. É uma estreia neste programa. Cumprimentar, exatamente, é uma estreia. Esperamos que corra bem. Acho que estão reunidas as condições para que isso aconteça. Cumprimentar aqui meus colegas deputados, o seu deputado Maximiano, o deputado Rui Almeida e o deputado Savino. O minuto que me paraz falar é dedicado exclusivamente aos agricultores. Comungo inteiramente aquilo que acabou de dizer o deputado Savino Pereira em relação, Correia, em relação ao novo Papa, mas vou-me direcionar aos agricultores da Madeira. Infelizmente, os agricultores da Madeira, nos últimos meses, têm sido alvo de... Não digo que é um alvo premeditado, mas as coisas não têm corrido bem em relação àquilo que se passa em redor da agricultura da Madeira. Em janeiro começamos com um aumento brutal do preço da água de rega, que se chega a atingir 300%, e foram informados os agricultores desse aumento brutal de 300%. No fim do ano, após terem utilizado a água de rega, aqueles que puderam utilizar, porque foi um ano muito seco, alguns deles não puderam utilizar. Depois fomos surpreendidos, sabendo que o Governo Regional tem um seguro de colheitas regional, mas infelizmente não paga a apólice seguro, ou seja, os agricultores não têm a defesa, não têm a sua apólice assegurada, porque o Governo Regional não cumpre o pagamento relativo a essa apólice. E queria também, para concluir, fazer referência à questão fiscal que está hoje em cima da mesa. Isto é um assunto que foi aprovado no Orçamento de Estado, julgo eu, em outubro do ano passado, em finais de outubro do ano passado, e agora gera-se esta polémica toda em volta de situações fiscais que são preocupantes para pessoas que têm pouca escolaridade, não sabem o que é se coletar, não sabem o que é IVA, não sabem o que é IRS, e eu acho que as autoridades, faço uma crítica diretamente às autoridades regionais, que deixaram passar o tempo e não informaram os agricultores que não informaram, não permitiram, não fizeram o trabalho de casa, ou seja, só em cima da data limite é que permitiram e dá aso a esta confusão e estas dúvidas e este entupimento nos serviços das finanças, quando se isto tivesse feito com mais calma e com mais atempadamente e avisado os agricultores a tempo, teria sido um processo mais gradual, mas admito perfeitamente que provoca alguns transtornos, porque são situações novas e as pessoas não estão habituadas a lidar com este tipo de situações. Reflexão. Vamos avançar no programa e falar de um dos assuntos que está na ordem da ordem de trabalhos deste programa, que tem a ver precisamente com a Comissão de Inquérito à Saúde, uma comissão que foi proposta pelo CDS, mas que gerou alguma polémica. Os trabalhos decorreram praticamente ao longo de um ano e digamos que nas últimas reuniões o CDS acabou por bater com a porta. Os deputados que fazem parte desta comissão, Mário Pereira e também Isabel Torres, deixaram de fazer parte. De resto, o líder parlamentar do CDS, Lopes da Fonseca, a dado momento dizia que esta era uma comissão do faz de conta. Teófilo Cunha, porquê é que o CDS considera que esta comissão é uma comissão do faz de conta? Vamos lá ver e começar pelo início. As razões que levaram o CDS a convocar esta comissão de inquérito, que é um direito que os partidos na Assembleia têm, cumpre um requisito legal que é ter 1/10 dos deputados. Nós fizemos este pedido de requisição de comissão de inquérito, solicitando o apoio, que está aqui presente, do deputado Rui Almeida, para fazer 1/5 dos deputados para assim acontecer. É público e é conhecido todos nós as razões que nos levaram a fazer com que isto fosse solicitada esta comissão. Queremos saber assuntos que estão à baila de todos, que é público. A dívida do Cesarame ronda cerca, vamos aos dados concretos e objetivos, aquilo que interessa em relação e a fundamentar a razão da nossa preocupação. A dívida pública do Cesarame ronda os 630 milhões de euros. Há falta de medicamentos, é do conhecimento de todos, falta de medicamentos, material de diagnóstico, produtos de higiene. Sente-se um clima de prepotência e de arrogância das pessoas que atualmente dirigem o Cesarame, o relacionamento com os profissionais de saúde que lá trabalham
falo na área dos médicos, na área da enfermagem. Nós temos conhecimento, e é do conhecimento público de médicos que foram perseguidos. Alguns deles foram obrigados a abandonar a região para irem trabalhar para outros serviços do país, porque alegadamente não serviam na Madeira, mas não servem na Madeira, mas são excelentes profissionais para serem contratados pelos melhores centros de especialidade no continente. Temos também casos, e é do conhecimento geral, o que se passou com alguns enfermeiros que também foram sujeitos a esse tipo de pressões. Portanto, no fundo, a vossa preocupação era uma avaliação da gestão do funcionamento. A seguir, há um número de conjunto de razões para motivar... Mas chegaram à conclusão de que, de facto, o serviço não funciona bem, porque os utentes do serviço reclamam? Deixe-me só continuar... Ou por esses dados que referiu, enfim, relacionado com alguns profissionais? Sim. Há a relação dos profissionais, há a perda de idoneidade dos serviços, alguns serviços de especialidade dos próprios serviços hospitalar, o serviço de radiologia, de ortopedia, de terapia da dor, perdeu a idoneidade, ou seja, não pode formar médicos nessa área. Há uma lista de espera que está calculada e estimada em cerca de 15 mil pessoas. A Madeira tem uma lista de espera de 15 mil pessoas. Este rácio, comparado com o rácio continente, corresponde a 3 vezes mais o número de pessoas em lista de espera para uma cirurgia. Estou a falar em números de cirurgia. Não há transparência nos dados destas listas. Em Portugal continental existe um portal em que as pessoas sabem em que dia que entraram para a lista de espera, qual é o tempo de espera médio, existem prazos que são cumpridos pelos hospitais. Essas questões não conseguiram essas questões não foram clarificadas, ao longo deste ano de trabalho da Comissão. E as conclusões, infelizmente, essa afirmação que eu acabo de fazer é uma afirmação que foi feita pelo líder parlamentar e que vem como se diz, ainda aprofundar mais e a dar peso realmente àquilo que se passa. Isto é uma comissão de inquérito criada com as regras da maioria, nós suscitamos as regras da maioria, mas uma comissão de inquérito à PSD Madeira. Ou seja, comissões de inquérito na Assembleia da República são públicas, podem ser gravadas, os jornalistas podem estar presentes, quando gravadas em áudio e em imagem. Esta comissão de inquérito, as comissões de inquérito em Madeira, seja elas quais forem, não podem ser feitas desta forma. São obrigatórias, têm que ser à porta fechada. Não se sabe o que se passa no interior. O relatório final do deputado Savino Carreira já está a abanar a cabeça, mas é verdade, as comissões de inquéritos são feitas à maneira do PSD, como muito bem gosta de fazer e há muito tempo governa a Madeira, que é neste clima de opacidade em que esconder é bom esconder. Nós temos infelizmente, o resultado final que foi esconder o resultado das faturas de 1,1 mil milhões de euros. Isto também foi esconder. Mas já estamos nos assuntos de esconder, porque o PSD não gosta de tornar as coisas transparentes, porque se isto fosse uma comissão de inquérito, como funciona nos países, nos parlamentos nacionais, o Parlamento Nacional, isto era uma comissão de inquérito. Mas também a opinião do deputado Savino Correia. Já percebemos que o PSD não gosta de transparência na solução dos assuntos. Em relação às comissões de inquérito, aqui na Madeira, as comissões de inquérito são feitas à porta fechada, não há gravação de voz, de imagem e de som. Não há atas, não há atas, deputados. Não há atas. Vossas Excelências, os Estados do PSD recusaram-se a ouvir as entidades que o CDS solicitou. A ordem dos médicos dentistas não foi ouvida para a Comissão de Inquérito. A ordem dos farmacêuticos não foi ouvida para a Comissão de Inquérito. Os sindicatos... Não tem nada a ver com o objeto da Comissão de Inquérito. O que é que isso tem a ver com as questões financeiras e económicas? Então eles não são parceiros do setor? Não são parceiros do setor? Mas repara uma coisa. Qual é a finalidade de avaliar a gestão económica e financeira do César Ramos e do IAC? Eu pergunto, o que é que essas instituições têm a ver com a finalidade do objeto do inquérito? Isto é fundamental. Você quer falar de futebol e ao mesmo tempo fala do sol. São coisas diferentes. Embora que sejam comunicantes. Tenho muita consideração por si. O Sr. Deputado falou, eu tive calado. Agora o Sr. Deputado aceita que eu falo um bocadinho, não é?
Vossa Excelência fez aqui uma referência ao meu colega deputado, médico e sindicalista. Devo-lhe dizer, ela era sindicalista, mas a partir do momento que fui deputado, entregou a carteira sindicalista. Mas uma coisa que o senhor deputado não sabia, ele soube separar as águas. Agora, queria que a comissão de inquérito não fosse feita com profissionais da saúde, então vamos arranjar engenheiros eletrotécnicos ou engenheiros geoquímicos, ou algo assim do género. Foram feitas 150 perguntas, foram respondidas 80, foram pedidos documentos. Os documentos, o senhor acabou de fazer uma afirmação agora, houve documentos que chegaram no dia 16 de março e Vossas Excelências... Não, desculpe, no dia 14 de março. Ou 14 de março, 2 dias, e fecharam a comissão de inquérito a 20 de março. Não, a 22. Em dezembro, a 22 de março. Em dezembro prometeram, já fiquei afirmado, em dezembro prometeram que fechariam a comissão de inquérito no dia 6 de janeiro, se não estou em erro. Não fecharam. Não fecharam. Sabes porquê? Nós não vamos entrar nesse jogo que o PSD gosta, porque o PSD tinha prometido que fecharia a comissão de inquérito. Tinha prometido que fecharia a comissão de inquérito em janeiro. Passou janeiro, passou fevereiro e passou março, e só agora em março é que fecharam a comissão de inquérito. O CDS não está para entrar nestes jogos, não contem com o CDS para isto. Nós queremos... Para concluir, já não foi mais ninguém ouvido. E acho que isso é de mas podiam ser mais pessoas ouvidas. Ninguém fechou essa possibilidade. O PSD não aliás, tenho a dizer que as reuniões foram bem conduzidas. Isso é que incomoda ter um deputado como o Dr. Mário Pereira, que é um entendido da matéria, é médico, conhece bem como é que funcionam as coisas e está na comissão de inquérito e incomoda o PSD. Cunha, também a avaliação do CDS relativamente a esta quarta avaliação do quarta avaliação, que englobou a segunda e a terceira, que o Governo da República, infelizmente, tem piores não. No fundo, foi a avaliação quase de um ano. Exatamente. Foi feita à custa, o Sr. Deputado Maximiano Martins já fez, à custa da redução no investimento, da ordem dos 72 milhões de euros. Em 150 possíveis, investiu só 72, ou seja, poupou 82 milhões de euros, despesas com pessoal, cortes no setor da saúde, acordos com fornecedores para pagamento da dívida comercial, que aqui levantam incógnita, porque aqueles 1.100 milhões de euros que foram acordados com o aval da República ainda não estão salvaguardados, porque há entidades europeias que duvidam que aquele empréstimo seja legal. E vamos esperar até ver o que vai acontecer em relação a esse empréstimo que foi proposto em transformar a dívida comercial em dívida financeira, que isto ainda não está completamente salvaguardado e resolvido. E que estava prometido para novembro do ano passado. Exatamente, tem razão em relação a isso. Mas vamos aos factos. O que aconteceu à região depois deste programa de ajustamento? Isto faz lembrar, como sou um homem da área da saúde, gosto de dar exemplos para as pessoas perceberem. Vai um senhor, desculpem-me, as pessoas obesas ou muito obesas, com hipertensão e diabetes e com insuficiência cardíaca. Vai ao médico e tem 130 quilos. O seu doutor queria fazer dieta, mas sei quantos, vai propor uma dieta, faz uma dieta de um mês. Entretanto, o doente deixa de comer, passa a comer alface, tomate, bebe umas aguinhas e passa para 40 quilos. Entretanto, temos um doente com 40 quilos que não consegue andar, debilitado, precisa de umas canadianas, precisa de ajuda dos outros. Porque foi isso que aconteceu com a economia madeirense. Veja lá que, em termos de insolvências, que é o que dá emprego a estas pessoas, em 2011 para 2012, as insolvências aumentaram em 49%. Repito, 49%. Cerca de mais de 83 empresas em relação a 2011. O desemprego aumentou em cerca de 4.750 trabalhadores, mas que corresponde a uma taxa média final da ordem dos 20%. Passamos de 20 e poucos mil desempregados para 25, um drama dramático. Este é o resultado final deste programa de ajustamento. Mas é isso que também está a acontecer ao país. Mas não a estes níveis. O nível de desemprego... O país que é governado também pelo CDS. O nível de desemprego no continente, nós assumimos as nossas responsabilidades e criticaremos também as opções do Governo da República quando temos, já demos provas disso, votamos contra o orçamento e devemos dar provas no futuro, daremos provas em relação a não concordarmos com aquilo que se passa no continente e mais concretamente com o que o CDS decide a nível nacional. E não temos qualquer dúvida em relação a isso. Em relação às empresas criadas e dissolvidas e constituídas, nós fomos a região do país em que houve um saldo negativo. As outras regiões do país, entre as criadas e dissolvidas, houve saldos positivos. A Madeira teve um saldo negativo da ordem das 373 empresas. Isto só aconteceu na região autónoma da Madeira. Como é que se pode criar emprego se não há empresas? E com este nível alto para conseguir reduzir este nível alto de desemprego. Isto é uma fórmula que não funciona e não vamos pelo caminho certo. O Sr. Deputado Maximiano fez referência, e bem,
há aqui metas que têm que ser cumpridas. Nós temos a obrigação, segundo o plano de ajustamento, para 2013, ter um déficit público na ordem dos 0,8. Isto são nomes que as pessoas não entendem, mas temos que reduzir o déficit para a ordem dos 40 milhões de euros. Agora temos um déficit de 102 milhões de euros, temos que passar para 39 milhões de euros. Isto é uma redução radical e não fomos beneficiados como a República foi beneficiada para cumprir o déficit. Mas também em relação a 2012 havia muita gente que dizia que a Madeira não cumpriria esses critérios, nomeadamente o déficit. É verdade, mas só conseguiu mas acabou por cumprir, não é? No primeiro, no segundo e no terceiro a avaliação que aqui está plasmada, a derrapagem era constante. Só foi conseguida no quarto trimestre, com a redução fortemente na área do investimento. Criticam-nos às vezes que nós estamos contra as obras, mas há investimento que tem que ser feito na Madeira e há investimento que precisa de ser urgentemente feito na Madeira. Nós criticamos as obras megalómanas, até porque há investimento que está a meio, não é? Obras que estão paradas. Está a meio e somos de acordo que tem que haver investimento reprodutivo, aquele que cria riqueza e emprego. Quanto a isso não temos nada contra. Opinião também. O programa está precisamente na reta final e gostava de reservar os últimos minutos. Agora, digamos que será um minuto da minha responsabilidade a cada um de vós para falarmos da atual situação política a nível nacional. O CDS Madeira ultimamente tem andado também um bocadinho na berlinda, permita-me a expressão e o termo, ao pedir a demissão, nomeadamente, do Ministro das Finanças. Teófilo Cunha, é só o Ministro das Finanças que deve ser remodelado? Isto, do ponto de vista do CDS Madeira, não basta mudar de pessoas. Temos que mudar de políticas, porque mudar as pessoas e as políticas se mantiverem, o resultado final será o mesmo. Se me pergunta se é o Ministro das Finanças o remodelável ou se é o Ministro da Economia, outro, nós não vou entrar por aí. Mas que alguma coisa tem que ser feita, tem que ser feita. É o próprio Ministro das Finanças já admitiu que errou. E fui chamado a atenção diversas vezes que estava aí no caminho errado. E admitiu agora que errou. Se admitiu agora que errou, tem que tomar as consequências de ter errado. Eu desconfio agora é que o Primeiro-Ministro esteja agarrado a um Ministro das Finanças que se julgava ser o dono da palavra, o dono da verdade e que muito provavelmente terá muitas dificuldades em quer fazer remodelação. Do seu ponto de vista, é necessário fazer-se qualquer coisa? Passa também necessariamente por uma remodelação? É necessário mudar e o CDS já defendeu que é preciso mudar as pessoas, mas não basta só mudar as pessoas. Temos que mudar as políticas, porque senão não chegamos lá. Agradeço a vossa presença. É o ponto final nesta edição. O debate agora que estava a aquecer, mas vai ter que ficar por aqui. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 15 dias para mais um debate com deputados da Assembleia Regional. Boa noite, fique bem.